João capítulo 11, versículo 25 e 26 está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado por essa esperança, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajude nessa manhã, Senhor. Nos ajude nesse tempo, Senhor. Obrigado por esse dia de vida. Nos ajude a vivê-lo, Senhor. Nos dê mais um dia de vida, Senhor. Obrigado porque Tu és o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o momento em que a humanidade está vivendo é de tamanha dor e desespero. Um momento que é marcado pela dor da separação pela morte. Muitos cristãos brasileiros, pernambucanos, jaboatonenses, estão sofrendo com a dor de ter perdido algum ente querido, talvez de forma precoce, e também por razões de comorbidades, né? Sejam elas diabetes, asmas, hipertensão, problemas cardíacos, cardiopatias, além do fato de não terem podido realizar adequadamente os momentos fúnebres, quando realizam esse último momento de despedida com eles, né? Os que estão vivos tiveram que manter uma boa distância daqueles que estavam internados antes de falecerem. Estiveram em UTIs na esperança de recuperação. Mas muitos deles não resistiram, outros estão lá tentando sair dessa situação e de outras situações também. A morte é implacável, ela é invencível, ninguém consegue vencê-la. E nesses dias talvez muitos estejam desolados e perplexos e cheios de indagações sem respostas, cheios de profunda tristeza e agonia diante de um agente viral real e perigoso. Nesses dias, estamos recebendo notícias de parentes e amigos que entraram em unidades hospitalares e em poucos dias vieram a falecer. Outros ainda estão lá. O que a gente pode fazer diante dessa situação? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Ora, Jesus certa vez recebeu uma notícia, né? Ele recebeu a notícia de que um amigo seu, Lázaro, estava doente. E aquela doença rapidamente matou ele, mas precisamente em um espaço de 2 dias. Você pode conferir isso em João capítulo 11, versículo 6. Mesmo assim, Jesus se dirigiu para Betânia, onde ficava a casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E chegando lá, Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias. Você pode conferir isso lendo também João, capítulo 11, versículo 17. Elas estavam desoladas com a morte de seu irmão, como nós ficamos desolados quando alguém querido da gente vai embora. Elas disseram para Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, nas minhas palavras, né, meu irmão não teria partido, não teria falecido. João capítulo 11, 21 e versículo 32, porque essa conversa se repete, né, tanto com Marta como com Maria. Jesus já havia dito na primeira resposta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Diante das desgraças, da dor e da morte, Jesus não é a nossa esperança para amanhã, nem tampouco quando a esperança desse mundo fracassar. Ele é a nossa esperança agora, no hoje, independente de quaisquer circunstâncias, mesmo que andemos no vale da sombra da morte, ainda que passemos por perplexidades e agonias, Ele é a nossa ressurreição e vida. E mesmo que a morte apague a nossa luz, não permaneceremos mortos para sempre. Nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança, nós que estamos aqui na igreja, a sua esperança, você que está em casa, reside em Cristo Jesus, não neste mundo. João escreveu para as igrejas dizendo que essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 13. O texto da palavra de Deus é claro.
quando nos fortalece, meus irmãos, dizendo que temos a vida eterna. Estamos nessa realidade. Nós não seremos inseridos nela amanhã. Essa realidade é agora. A palavra de Deus diz: nós temos a vida eterna. A ressurreição, a palavra ressurreição aparece várias vezes no Novo Testamento. Ocorre 42 vezes em 40 versículos no Novo Testamento. Então é um assunto abrangente no Novo Testamento. 8 vezes Paulo usa a expressão ressurreição. 3 vezes o escritor de Hebreus, 2 vezes Pedro, e 29 ocorrências ocorrem maciçamente nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. A ressurreição, meus irmãos, é um assunto de grande importância na proclamação das boas novas e para a edificação da igreja. É um importante tema para os nossos dias de pandemia. Haja vista que a morte abala as nossas esperanças. A morte de Jesus é um exemplo disso, de como a morte dele afetou os discípulos, como a morte nos afeta. Quando Cristo morreu, todos os discípulos se dispersaram, ficaram abatidos e tristes. Pedro disse: vamos pescar, vamos voltar a pescar. A esperança sempre é bombardeada pela morte. Todos os discípulos ficaram abatidos e sem rumo, mas com a ressurreição do nosso Senhor, aqueles pescadores galileus, desiludidos, começaram a proclamar uma nova mensagem em Jerusalém. Afirmavam que Jesus era de fato o Messias, Atos capítulo 2, versículo 26, e que sua morte tinha sido uma parte do plano de Deus para nós. É de se esperar, meus irmãos, que a base da nossa fé, desde os tempos mais remotos da igreja, esteja sob constante ataque. Afinal, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Coríntios que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. A fé cristã, meus irmãos, começou a ser proclamada depois daquele evento sobrenatural, a ressurreição de nosso Senhor, que impactou profundamente a vida dos apóstolos, a tal ponto que suas vidas, diante das boas novas e de sua missão, nada valiam, a não ser para a pregação do Evangelho. Se Cristo não tivesse ressuscitado, teríamos de escolher entre uma pessoa divina que nunca se tornou homem e uma pessoa humana que nunca foi divina. Mas o Cristo que ressuscitou é o nosso Senhor e está assentado à direita do nosso Deus. Meus irmãos, o poder de Deus é revelado na ressurreição de Cristo. Ou seja, esse é o ato pelo qual o ciclo da morte e corrupção na vida humana chega ao fim. Deus abriu um caminho da morte para a vida, levando o seu próprio Filho da morte para a vida. O próprio Jesus nos diz em sua palavra: eu sou a ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Assim, a eficácia da morte de Jesus para a salvação do seu povo é verificada na ressurreição do Messias, o nosso Salvador. Meus irmãos, sobre a nossa esperança, esse tema é fundamental para consolar o nosso coração, que está sendo bombardeado por um grande volume de tristeza, advindo deste grande problema que estamos a enfrentar, a Covid-19. A palavra de Deus nos ensina que o Espírito de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é o mesmo que nos trará a vida em determinado momento da nossa história. Romanos capítulo 8, versículo 11, me desculpem. Ou melhor, isso no futuro. Isso é muito curioso para nós. A ação do Espírito de Deus em seu povo tem efeitos na nossa vida futura. Ou seja, a nossa vida está assegurada nas mãos do nosso Deus.
Sobre isso, um certo autor, Gordon Fee, escreveu que a ideia de Paulo é esta: se o Espírito habita em nós, isto é, o Espírito do próprio Deus que ressuscitou a Cristo, então isso tem algo de importante a dizer sobre o nosso futuro, a saber que a presença em nós do Espírito de Deus que ressuscitou Cristo garante também a vida futura de nosso corpo mortal, destinado a morrer, embora ainda esteja vivo. Ora, realmente o nosso futuro, meus irmãos, está nas mãos do nosso Deus, pelo seu amor, que lança fora todo medo, e por sua justiça, que nos traz uma paz que excede todo o entendimento. Faz todo sentido, meus irmãos, está seguro em Cristo, pois o mesmo prometeu aos seus discípulos que estaria com eles até o fim dos tempos, e Ele está conosco até o fim. O mesmo Cristo que ressuscitou dentre os mortos nos deu a vida eterna, uma esperança que não murcha, uma confiança que não se abala. Os que morreram estão guardados nele e serão ressuscitados para servirem pela vida eterna. A nossa vida está nas mãos do nosso Senhor e o glorificamos tanto com a nossa vida como com a nossa morte. Quando um cristão morre em Cristo, este será ressuscitado no último dia e revestido de plenitude, renderá honra e glória para sempre diante do nosso Deus. Eu quero que você pense comigo agora, num instante, naqueles irmãos que se foram em decorrência dos momentos atuais. Eles estão com o nosso Senhor. Nós sentimos a falta deles? Sim, nós sentimos a falta deles. Mas eles estão guardados, esperando aquele dia em que serão revestidos de imortalidade. 1 Coríntios 15, 52 e 53. A igreja primitiva já passou por esse problema, já passou por tristezas decorrentes daqueles que se foram. E o apóstolo lhes ensinou a ministrar o consolo por meio da esperança da ressurreição. Sobre isso você pode conferir em 1 Tessalonicenses 4,18. Meus irmãos, consolemos uns aos outros. É pensando na ressurreição dos mortos que lembro dessa canção que a gente acabou de escutar. Já não mais poderemos ficar juntos e orar e pedir ao Senhor que nos ponha no peito mais uma canção. Mais uma canção. Sinceramente, eu tenho saudade. A gente sofre com aqueles que partem, mas um dia estaremos para sempre com o Senhor. A palavra de Deus nos consola dizendo, meus irmãos, que estaremos para sempre com Ele. 1 Tessalonicenses 4,17. E por fim, não choraremos mais. Choramos hoje pela falta. Choramos hoje, pelo luto. Pois seremos um dia consolados diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Não choraremos mais. Hoje nós choramos. Chore agora. Chore amanhã. Você chorou ontem, continue chorando. É o luto. Mas um dia, tudo isso vai acabar. Até lá, meus irmãos, nós dizemos, até logo. E para o nosso Senhor nós dizemos, Maranata, vem Senhor Jesus. O nosso Senhor nos diz, em contrapartida, eis que cedo venho. Meus irmãos, essa noite vai passar. Esse inverno vai passar. Mas até que isso aconteça, não percamos a esperança em Cristo Jesus, que é a nossa rocha firme. Nossa esperança, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso tudo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E você que está em casa, não aceitou Jesus ainda, quero dizer uma coisa para você.
Ele também é a tua esperança. Ele é a tua salvação. Ele é a tua rocha. Aceite a Cristo como seu Salvador. Se renda a Ele, porque uma esperança lhe aguarda. E um dia ressuscitaremos. E naquele dia o Senhor há de julgar os vivos e os mortos. Estaremos lá. Você quer ser julgado pelo Senhor e entrar na vida eterna? Aceite a Cristo como seu Salvador. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que em meio a tanta tristeza nós possamos dizer: Senhor, nos ajude a passar por esse inverno e que Tu possas nos ajudar, Senhor, a caminhar um dia de cada vez. Obrigado por tudo, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.